Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Salmos 141, dos versos 1 ao 4, que dizem assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os seus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não deixes que o meu coração se incline para as coisas más, para praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Todos os dias, queridos, nós somos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? Nós com certeza estaríamos na perdição, em poços profundos, mas a graça do Senhor nos alcançou. E é a graça do Senhor que tem nos mantido de pé todos os dias. E agora o salmista vai clamar: olha, Senhor, a ti eu clamo, me escuta, inclina os seus ouvidos à minha voz quando eu clamar a ti. Queridos, é certo que o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta. Então por que o salmista estava pedindo para ser ouvido? Sabe, muitas vezes a gente quer ter fé de que o Senhor está nos ouvindo, mas por não obter a resposta que a gente esperava, a gente pensa que o Senhor não está ouvindo, a gente pensa que o Senhor fechou os olhos para não enxergar a nossa situação, mas o Senhor te vê, o Senhor te escuta. Ele vai orar: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Isso é um coração desejoso, queridos, para ser agradável a Deus. E eu tenho certeza que o meu e o seu coração neste dia também está desejoso por ser agradável ao Senhor. Que a nossa oração seja verdadeiramente como um incenso, um perfume às narinas do Senhor. Não uma oração cheia de ego, só pedindo, só pensando em si mesmo, mas que seja uma oração direcionada pelo Espírito Santo, porque até nisso o Espírito Santo consegue nos direcionar até mesmo nas nossas orações, porque a nossa oração, ela é uma conversa com Deus, e nós não sabemos como falar muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo intercede por nós. Então que as nossas vidas sejam um sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor. Que a nossa oração, que o nosso modo de viver seja agradável a Ele. Continuando aqui no verso 3, ele vai dizer: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Quantas vezes nós deixamos com que as palavras saiam da nossa boca sem nenhum tipo de filtro? Quantas vezes nós deixamos com que sentimentos ruins tomem conta do nosso pensamento, do nosso coração, e a gente não toma cuidado com as nossas palavras? Oh, queridos, como é difícil a gente conseguir controlar a nossa boca, a nossa língua nos momentos difíceis. Quando tudo que a gente quer é reclamar, quando tudo que a gente quer é pedir socorro e o Senhor está nos pedindo para louvar. Quantas vezes, querida, minha alma estava sangrando e o Senhor me pediu para louvar. E o Senhor me pediu para pregar a palavra.
E nós precisamos ter essa sabedoria, mas não é fácil. E é por isso que esse homem agora estava orando e pedindo: olha, Senhor, põe uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por quê, queridos? Porque nas nossas fraquezas o Espírito Santo nos ajuda. Que o Espírito Santo possa nos ajudar hoje a cuidar das nossas palavras, cuidar dos nossos lábios. Que o Senhor possa vigiar a porta dos nossos lábios. E quando nós formos falar aquilo que não agrada ao Senhor, que antes da palavra saltar da nossa boca, o Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir, de nos guiar a uma fala mais sábia, de nos guiar a uma fala mais mansa, a uma fala mais humilde, a uma fala mais cheia de fé. Quantas vezes tudo que as nossas palavras conseguem expressar é a nossa incredulidade, é a nossa desistência. Mas que nessa manhã o Espírito Santo possa nos ajudar a nos livrar de toda desistência, de toda palavra maldita, de toda reclamação, e que os nossos lábios estejam cheios de palavras que agradam ao Senhor, não só palavras vazias, mas que isso seja aquilo que está dentro do nosso coração, porque a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que todo o nosso ser esteja cheio de alegria, esteja cheio de gratidão, e que aquilo que nós falamos seja apenas um reflexo da plenitude do Senhor que está transbordando em nós. E para fechar, os versículos que nós lemos, os versos que nós lemos, o último 4 vai dizer assim: não deixe que meu coração se incline para as coisas más, para praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Esses versos são quase um pedido de socorro de uma pessoa que está sendo tentada, de uma pessoa que está sendo atribulada. Mas essa pessoa agora vai orar: olha, Senhor, não deixe que eu seja contaminado com as coisas que as pessoas à minha volta estão fazendo, estão falando. Desta forma também, querido, que o Espírito Santo nos purifique, para que nós não sejamos contaminados, ainda que nós estejamos aqui no mundo, queridos. Nós não somos desse mundo. Nós não fomos chamados para viver segundo os padrões deste mundo. Por isso nós devemos pedir todos os dias para que o Senhor transforme a nossa mente, renove a nossa mente, através da palavra de Deus. Porque nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam naquele lugar ali, naquela terra tão idólatra, mas o coração deles estava guardado no Senhor. Nós vemos que Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração não era dali. Os seus pés pisavam no chão da Babilônia, mas o coração dele tocava o céu, queridos. E ali estava a riqueza de Daniel, ali estava a grandeza de Daniel. Estava na presença do Deus Altíssimo, que não abandonava ele nem por um minuto. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem insistente. E no tempo certo a glória de Deus se manifestou na vida dele. Ele poderia ter sentido medo ali de ter sido jogado na cova dos leões. Ele poderia ter evitado orar, mas aí mesmo que a oração dele se intensificou. Quanto mais eles queriam tirar Daniel da presença de Deus,
mais o coração dele se agarrava à presença do Pai. E foi isso que fez com que ele ficasse de pé, queridos. Mesmo diante da cova dos leões, diante do dia mau, das adversidades. Que o nosso coração seja assim também. Independente de onde os nossos pés estejam tocando. Que o nosso coração esteja alcançando o céu. Que independente do lugar que nós estivermos, que o ambiente não tenha poder de contaminar aquilo que está dentro de nós. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que é tão doce, Senhor, que é tão amável, que é tão adorável. Aleluia. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escuta, mesmo quando a nossa incredulidade bate à porta, mesmo quando a dor quer nos consumir, Pai. O Senhor é aquele que nos vê. Que o nosso coração, Pai, esteja fixado em Ti. Que nós nos agarremos, Pai, à Tua palavra, às Tuas promessas. E que nada venha arrancar de nós, Pai, aquilo que o Senhor plantou. O inimigo, Pai, deseja nos desanimar. O inimigo deseja nos frear. As aflições, Pai, muitas vezes parecem nos devorar. Coisas que não acontecem da forma que nós queríamos, Pai. Situações que parecem nos contrariar, mas a nossa confiança está somente em Ti. Visita o Teu servo, a Tua serva, Pai, que está me ouvindo agora. Vai arrancando, Pai, dos corações toda aflição, toda ansiedade, todo medo, Jesus. Que a Tua igreja seja vitoriosa em Ti, Pai. Que nós encontremos descanso, meu Pai, no Senhor. Que nós encontremos, meu Deus, o equilíbrio em Ti. No Teu Espírito Santo maravilhoso que nos ensina a orar. Que nos ensina, Pai, a Te agradar. Que a nossa vida seja um sacrifício puro, santo e agradável a Ti. Que a nossa boca, Pai, seja um canal de bênçãos. E não de derrota, Pai, não de miséria, não de escassez. Mas que as nossas palavras, Pai, sejam uma bênção. Porque a Tua palavra nos diz que vida e morte, Pai, estão no poder da língua. Então que a nossa língua, Pai, ela seja inclinada para o bem. Que ela espalhe vida de Deus, que ela espalhe alegria, que a nossa língua espalhe a abundância, a paz, a plenitude. Afasta de nós, Pai, as palavras ruins, as palavras, Pai, de desânimo, de desistência, e nos ajuda a permanecer firmes em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Repousa a Tua paz sobre os nossos corações neste dia. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!